Salve, salve, moçadinha do segundo ano. Vamos lá para mais uma questão para ser resolvida com vocês. Essa questão está lá na apostila 12, pessoal. Tá aqui, ó, a anotação para vocês não se perderem. Módulo 70, página 83, questão 11, pessoal, da PUC. Tá? Essa questão vai envolver basicamente as duas fórmulas que nós já trabalhamos com os poliedros, a relação de Euler e a soma dos ângulos internos das faces. Tá? Já vamos perceber o porquê. Vamos lá ler então o enunciado com vocês. A pergunta, a questão fala o seguinte: um poliedro convexo de 33 arestas, está aqui, vamos marcar aqui, possui faces triangulares e faces hexagonais. Mas ele não falou para nós quantas são de cada. E ainda nos forneceu a seguinte informação: 6.840 é a soma dos ângulos internos das faces. Tá? E o que ele quer saber, na verdade? Ele quer saber justamente a quantidade de faces triangulares e de faces hexagonais desse poliedro. Tá? Normalmente, as questões que eu fiz com vocês em sala, na aula ao vivo, pessoal, a gente acabava resolvendo questões onde eram fornecidas as quantidades das faces. Ele pedia as arestas ou então os vértices. E essa questão da PUC, ela vai para uma linha contrária. Ela quer saber quantas faces são triangulares e quantas são hexagonais, respectivamente, na ordem. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: vamos separar as informações. Eu sei que as arestas são 33. Eu sei que preciso encontrar a quantidade de faces, de modo que eu sei que algumas delas, não sei quantas, vou chamar de X, são na forma de triângulos, ou seja, com 3 lados, e outras faces, que eu vou chamar de Y, é na forma do quê? De hexágonos, então com 6 arestas, 6 lados. E a informação que ele nos deu é que a soma dos ângulos internos é 6.840. Tá? Primeiro detalhe, olha só, para eu usar a fórmula de Euler, que é a que envolve a ideia de aresta, face e vértice, eu tenho que achar então a quantidade de vértices. Como que eu vou achar? Pela fórmula da soma dos ângulos internos. Colocar aqui só para a gente lembrar então, V menos 2, que multiplica sempre 360 graus. Vejam que agora eu vou substituir o S, que é a soma, por 6.840 e vou encontrar o valor de V. Então, 6.840 é igual, cuidado que está entre parênteses, vezes 360. Como eu quero achar o V, então eu tenho que isolar quem tem V de um lado, quem não tem do outro. O primeiro que vai mudar de lado é esse 360, que está multiplicando, vai passar a dividir lá do outro lado. Muito bem, é igual a V menos o 2. Fazendo a divisão aqui, ó, um zero em cima com um zero de baixo já dá para cortar, e fazendo essa divisão, nós vamos encontrar então 19 como resposta, que é igual a V menos 2. E agora isolando, menos 2 muda de lado, muda de sinal, vai ficar 19, então, mais 2, e então o número de vértices eu acabei de encontrar, que é 21. Então, deixa aqui que essa informação era importante. Tá? E agora, se eu tenho, então, o número de arestas, está aqui, ó, número de arestas. Se eu tenho que descobrir as faces e eu tenho aqui, ó, acabei de calcular o número de vértices, podemos ir para a fórmula do Euler, E a fórmula do Euler é essa: V menos A mais F igual a 2. Lembra da frase? Vou à festa acompanhado. Então, só trocar ali para saber quantas faces eu tenho no total. Então, 21 vértices menos as 33 arestas mais as faces que eu quero descobrir é igual a 2. Isolando o F, o 2 já estava do lado de cá, lado direito, mantém. O 21 muda de lado, muda de sinal. O 33 muda de lado, muda de sinal. Então vai dar mais 33 menos 21. Fazendo essa continha, você vai encontrar que F é igual a
14. Ou seja, se eu pegar as faces, todas as faces triangulares e todas as faces hexagonais, vai me dar um total de 14. Ou seja, daqui ó, eu posso tirar o seguinte, ó, se o número de faces não é pegar lá todas as faces triangulares, que é x, e somar com todas as hexagonais, que é y, então x mais y tem que dar total de faces. E quantas faces nós temos? 14. Ó. Então eu tenho uma equação com duas letras aqui. Não dá para resolver uma equação com duas letras. Eu tenho que tentar chegar numa outra equação. Então guarda bem essa equação aqui. Ó. Eu vou mudar de tela, tá? Para montar a outra equação. Muito bem. Então vou deixar aqui já anotado. Então eu tinha essa equação, que é x mais y igual a 14. Lembrando que o x são as faces triangulares e y são as faces hexagonais. E eu tenho que achar justamente isso, o valor de x e o valor de y. Tá? Como que eu vou chegar na outra equação? Vocês devem lembrar que para achar o total de arestas, nós temos que fazer uma continha que envolve a quantidade de faces de cada modelo. Por exemplo, o número de arestas é dado pela quantidade de faces triangulares. Eu não sei quantas faces são triangulares, mas se são triangulares, eu sei que vão ter o quê? 3 lados, 3 arestas, mais a quantidade de faces hexagonais. Eu não sei quantas são, chamamos de y, vezes o quê? A quantidade de lados de um hexágono, que é 6. E tomando cuidado que quando eu faço isso, eu tenho que dividir por 2, né, para evitar de contar duas vezes a mesma aresta. Lembra que a gente fez algumas questões sobre isso no ao vivo? Então, tem na apostila também alguns exemplos, vale a pena você acompanhar lá também. Tá? E aí, olha só, o número de arestas foi dado no enunciado. Né? Olha lá, número de arestas, 33. Então, eu vou trocar aqui por 33, que é igual a x vezes 3, 3x, xy vezes 6, 6y sobre 2. E como eu quero achar ali, então, o valor, né, de x e y, vou colocar um aqui embaixo, porque eu tenho uma igualdade de fração, e podemos multiplicar cruzado. 1 vezes qualquer coisa. Então, 3x mais 6y. E 2 vezes 33 dá 66. Aí um detalhe, olha só. Como todo mundo aqui, ó, 3, 6 e 66 estão na mesma tabuada, na tabuada do 3, eu posso fazer o seguinte, para tentar simplificar essa equação. Dividir a equação inteira por 3. E aí nós chegamos, vamos vir para cá, né, na seguinte equação. 3 divididos por 3 vai dar 1, então é 1x. 6 divididos por 3 vai dar 2, então mais 2y. E 66 divididos por 3 vai dar 22. E aí, olha só, eu tenho agora uma segunda equação. Eu já tinha uma primeira equação envolvendo as mesmas letras. Isso vai nos dar o quê? O bom e velho sistema de equações. X mais y igual a 14, x mais 2y igual a 22. E agora, acabou a matéria lá de novo de segundo ano, voltamos para um assunto de ensino fundamental, que é resolver sistemas de equações. Tá? A ideia é tentar tirar uma das letras. Tá? Entre x e y é mais fácil tentar tirar o x. O que eu posso fazer? Como tem um x em cima e eu tenho um x embaixo, eu posso multiplicar ou a de cima ou a de baixo, tanto faz. Vou multiplicar de cima por menos 1. Porque menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes y, menos y. Menos 1 vezes 14, menos 14. E vai ficar assim, ó. Menos x, menos y, igual a menos 14. E a de baixo não fiz nada, mantém exatamente como estava antes. E agora sim, podemos unir essas duas equações aí. Se eu tenho x e devo x, eu posso cortar. Vai embora o x por enquanto. 2y com
com menos y vai ficar y igual. Se eu tenho 22 e perdi 14, isso vai me dar 8. Tá? Então, y é igual a 8. E se eu tenho y em qualquer uma das duas, aquela que você achar mais fácil, dá para colocar então para achar o x. X mais y igual a 14. Se o y eu encontrei como sendo 8, muito fácil a conta, né? E aí o x é igual a 6. Mas cuidado, ó, 8 e 6. Vou voltar aqui um pouquinho, só para dar uma olhada nas alternativas. Eu tenho a alternativa C, 6 e 8, e a alternativa E, 8 e 6. E aí que está o detalhe, pessoal. Como você achou, olha lá, você achou nos teus cálculos o valor 8 para o primeiro, você pode cometer a falha de achar que a alternativa correta é a E. Mas tudo vai depender de dois detalhes. Primeira coisa, isso aqui, ó, respectivamente, ou seja, na ordem. Então, tem que saber que faces triangulares vêm por primeiro e depois as hexagonais. E vai depender do segundo detalhe. Quem que você chamou de faces triangulares? O x. Quem você chamou de faces hexagonais? Y. Então, se você quer a resposta correta, olha lá, então é o x por primeiro, que é 6, que são as faces triangulares, e depois y, tá? Que aí são as faces hexagonais. Então, a resposta certa é 6 e 8, alternativa C, pessoal. Tá? Então, tá aí a resolução. Vale, então, lembrar duas coisas importantes, tá? Que nessa questão de vestibular, envolveu essa fórmula aqui, ó, para encontrar a soma dos ângulos, tá? E essa outra aqui, que é a famosa relação de Euler, pessoal. Então, tem que estar atento. Falou de prisma, falou de faces, de arestas, de ângulos, tem que ter em mente essas duas fórmulas aí. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem vir no PV, tá? Perguntar para a gente lá, estarei à disposição de vocês. Grande abraço, beijo no coração. Até a próxima.